bom dia igreja, bom dia IBD, que a graça de Deus esteja com todos. Mais um domingo que está se iniciando, né? Depois de uma semana de muito calor, mas temos que agradecer porque até aqui Deus tem nos sustentado, não é verdade? Então vamos fazer os nossos pedidos, né? Que o Senhor ouça, né? Que o Senhor, quando nós fazemos nossos pedidos de coração aberto para Ele, Ele com certeza Ele ouve todos os nossos pedidos, né? Então vamos lá, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso que estás no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento, Pai, queremos agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, pela noite de sono que Tu nos deste, Pai. E pelo levantar e pelo abrir dos olhos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu é bom, Senhor. Tu é maravilhoso, Tu é justo, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Mas, Pai, quero agora, Senhor, queremos agora colocar, Senhor, em Tuas mãos todas as pessoas que estão necessitadas, Senhor, doentes, Senhor. Oh, Pai, dê a cura, Pai. Coloca o remédio certo, Senhor, para que essas pessoas tenham a cura, Senhor Jesus amado. Oh, Pai, esteja também olhando para aqueles que não só do corpo, mas da mente, Pai, está precisando, Pai, de Ti, Pai, precisando de colocar força, Senhor Jesus amado, colocar alegria, Senhor, no coração, colocar mais ânimo, Senhor, em viver, Senhor Jesus amado. Oh, Pai, esteja com todas essas pessoas, Pai, tira qualquer pensamento do mal, Senhor, que esteja passando por a cabeça dessas pessoas, Senhor Jesus amado, esteja, Pai, controlando a todos, Pai, dê alegria sim viver, Senhor amado. Oh, Pai amado, esteja com nossos ministérios, esteja com o nosso ministério pastoral, Senhor, com a família pastoral, com o nosso pastor, Pai, dando sabedoria, Pai, dando saúde, para que ele possa cuidar da sua igreja, Senhor amado. Muito obrigada por tudo, Senhor. O Pai amado também esteja com todos os ministérios, das mulheres, dos homens, dos ministérios dos jovens, Pai, esteja com eles, protegendo, libertando de todo o mal, libertando desses males que estão aí, Pai, para tragar os nossos jovens, não permita, Senhor. Traga ele para que eles fiquem todos na sua presença, Senhor, que eles nunca se afastem, Senhor Jesus amado. Agradeço, Pai, agradeço por esse dia, Senhor, esse dia maravilhoso. Só temos que agradecer por tudo, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas Tu está sempre conosco. Muito obrigada, Senhor amado. Oh, Pai, é isso que eu peço, já agradecendo por tudo que tem feito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, fiquem todos com Deus, que tenham um domingo abençoado, um domingo cheio de alegria, né? E fiquem todos na paz do Senhor. Bom dia, IBD, bom dia, igreja. Hoje nós estamos iniciando o quarto e último trimestre de 2020. Vamos chegar ao final deste ano, graças a Deus. Estamos vivendo um ano diferente, mas um ano onde podemos sentir a presença de Deus cada vez mais próxima de nós. Um Deus provedor, um Deus do impossível, um Deus que tem feito muito, muito, muito em nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, porque temos sido protegidos pelas potentes mãos do nosso Senhor. E vamos iniciar o quarto trimestre de hoje com uma lição muito importante, muito conhecida nas nossas vidas, que é sobre Abraão. O tema da nossa lição de hoje é quando na adversidade confiamos em Deus. E é o que tem acontecido nesses últimos dias, não é isso? E o texto base desta lição encontra-se em Gênesis, depois se você quiser ler, 22, verso de 1 ao 19. Eu vou destacar alguns versículos, vou ler o 2, o 11 e o 12, que resume o que quer dizer a nossa lição de hoje. Diz assim o nosso texto:
e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que te direi. E o verso 11 e 12 vai dizer assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho. Amém? Então, irmãos, vamos estudar, aprender mais, cada vez mais a gente aprende sobre a vida de Abraão, sobre esta fé, essa confiança, esse respeito, esse temor a Deus na vida de Abraão. E vamos estudar hoje com as nossas professoras. No primeiro tópico vamos ter a professora Sônia, no segundo tópico a professora Angélica e concluindo a nossa professora Camila. Bom estudo para vocês, até a noite, se Deus quiser. Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Vamos à lição, sem mais delongas, né? O título da introdução diz assim: quando na adversidade confiamos em Deus. No texto base de Gênesis 22, de 1 a 19, onde nós vamos falar sobre Abraão. Abraão estava em uma situação muito difícil. Ele tinha a promessa de que Deus iria dar a ele um filho na idade avançada, ele e a sua esposa Sara. Então, ele tinha essa promessa, de ter esse filho. E num determinado momento, Deus fala com ele: vá e sacrifique seu filho. E olha, o que passou na cabeça de Abraão, o que passaria na nossa cabeça nesse momento onde Deus fez uma promessa. E Deus, quando promete, ele faz, ele cumpre. E Abraão, com toda aquela fé inacreditável, incomparável, sobrenatural, obedeceu ao Pai. E foi. Mas eu creio que deve ter passado muitas coisas na cabeça dele, E Deus não se contradiz, o que Deus fala acontece. Então ele disse que faria dele uma grande nação. Como assim? Eu vou me sacrificar meu filho? Como farei uma grande nação? Mas ele foi, porque ele confiava. Devemos confiar no Senhor, Seríamos capazes de tanta fé? Devemos pensar nisso. Que coisa linda, irmãos. Essa experiência, essa fé, que Abraão teve. Isso demonstra um amor muito grande pelo nosso Deus. Entre lutas que nós temos, nós sabemos que vai passar, mas temos que passar pela prova para o nosso crescimento espiritual. E Abraão, naquele momento, ele passou pela prova e cresceu espiritualmente. Então, Abraão é o pai da fé. É um exemplo de que ele confiou sem pestanejar na promessa de Deus. E é o que nós devemos fazer. Nós devemos olhar para as adversidades como experiência, não como uma coisa ruim, mas que temos a certeza de que vamos passar por elas. Quantas irmãs nós passamos? Não é verdade? Abraão também passou, As provas, elas amadurecem e nos desenvolvem uma vida cristã abençoadora. Que nós podemos, abençoar ao próximo com as nossas experiências. Porque as pessoas olham, como que pode, você passar por isso, está sorrindo, está desse jeito? Irmãos, o Espírito Santo, ele nos toca e nos faz entender que Deus está presente em todos os momentos, até nos piores momentos. Aqui a palavra, não define tentação, não define isso, própria do ser humano, mas sim, provação para nos fortalecer e ajudar, aos que necessitam. Porque, irmãos, a tentação é do mal, mas a provação é de Deus. Por que Abraão teve que esperar tanto tempo, e para no fim ter que fazer aquilo? Isso deve ter passado pela cabeça dele. As respostas, nossas respostas, devem ser racionais, na lógica humana. E sim,
Não na lógica humana, né? Porque na lógica humana nós pensaríamos 1000 coisas, mas na fé sobrenatural. Então vamos para a lição 1, né? Que é: reconhecemos que como seres humanos, todos nós passamos por adversidade. E como? Muitas, todo dia, toda hora, 24 horas por dia, né? Gênesis, ele mostra, né, o primeiro livro Pentateuco, ele mostra a criação, ele mostra do cuidado que Deus teve ao criar o homem, porque ele criou a natureza primeiro, porque ele sabia que o homem ia precisar dela. Então esse livro, ele mostra o amor, a fidelidade de Deus para conosco, né? Sobre tudo, sobre a ciência, né? Sobre a natureza e sobre nós. Os planos de Deus para a sua criação, né? Tudo isso Deus pensou, né? Deus é perfeito. Porém, o pecado, ele entrou no mundo, né? E aí nós vemos a passagem do dilúvio, né? Que Deus exterminou e só deixou Noé, né? Por quê? Porque aquelas famílias, elas estavam destruídas pelo pecado. Não havia mais jeito, porque se houvesse, Deus com certeza deixaria. Mas Deus sonda os corações e viu aquelas famílias todas perdidas, né, no mundo do pecado. Então, o nosso Deus, ele quer de nós que tenhamos um comportamento moral, que venhamos a ter, a provar e a fazer, né, a vontade dele, tendo que educar os nossos filhos na palavra do Senhor, para ter uma família abençoada. Então, aquele dilúvio foi foi pelo pecado, né? Pela imoralidade daquelas famílias. Deus eliminou aquele povo, né? E nós podemos entender que as misericórdias de Deus não têm fim. Ele entende tudo que nós passamos, né? E Abraão, ele não foi diferente. Ele sabia, né? Ele sabia o que Abraão estava sentindo e sabia o que ele ia passar. E Abraão, com toda a fé, ele respondeu: Deus proverá o cordeiro. Nós devemos também pensar assim: Deus proverá a situação, a solução para esse problema. E ele resolve, irmãos, ele resolve, muitas vezes feito pela vontade dele, que nós devemos respeitar. Mas Deus é soberano e ele sabe o que faz. Então, é loucura saber, né? É loucura nós pensarmos assim, que Deus proverá nas atribulações, nas tempestades piores da nossa vida. Mas quem confia no Senhor sabe que Deus é o Deus do impossível e Ele dará a resposta. Portanto, amados, devemos escolher viver para Deus, obedecer, e ainda que possa estar vivendo, né, aquele temporal, né, e não se deixar levar pelo mal, pelas tentações, pelas palavras que nos falam, né? E trocar essas coisas pelo Espírito Santo, não o espírito da carne, que nós somos propensos a isso. Devemos sempre pensar que tudo contribui para o bem, como Paulo já disse, né? Já diz na sua palavra. Portanto, Abraão foi um exemplo em que as provações nos dá experiências de vida. Lembremos de Jesus e quando sofreu, quanto ele sofreu, né, por nós, e nos deu a vida eterna, teve misericórdia. Te garanto, irmãos, que serve para a nossa maturidade cristã, né? Crescer espiritualmente pelas atribulações, pelas coisas que acontecem nas nossas vidas. Vamos pensar em Abraão, né, o que ele passou, e vamos pensar que Deus, ele jamais mente, e ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Amém. Bom dia, Cib da Posse. Bom domingo a todos. Continuando o estudo que a irmã Sônia já iniciou,
Eu vou estar falando um pouco sobre o tópico 2, vencemos as provações pela obediência incondicional. A obediência incondicional aqui de Abraão, ela é um dos mais notáveis exemplos que nós temos registrado na Bíblia. Essa obediência incondicional de Abraão. Abraão, ele não vacilou na sua fé. Sua fé foi testada de uma forma dolorosa, pois teria que sacrificar o seu filho Isaque, seu filho da promessa. Sequer nós podemos imaginar como estava o coração de Abraão. Mas Abraão obedece a Deus sem questionar, sem perguntar, né, sem nada. Ele simplesmente obedece. O que Abraão poderia pensar quando Deus lhe ordena que toma seu filho único para oferecer como holocausto? Totalmente sem sentido, já que Deus havia prometido a ele que Isaque seria o quê? A sua descendência. Parecia que Deus estava se contradizendo de tudo aquilo que ele já havia prometido para Abraão. Então aqui em Gênesis 22, 3 a 4, Abraão acordou cedo, se levantou cedo, preparou tudo que tinha que preparar para o holocausto, né, as providências necessárias, a madeira, né, para oferecer aquele sacrifício a Deus, para fazer aquilo que Deus tinha ordenado a ele. E foi rumo ao Monte Moriá. Iniciou a sua jornada rumo ao Monte Moriá. Não sabemos sequer, nem podemos imaginar os sentimentos e pensamentos de um pai que estava levando seu filho para o sacrifício. Podemos imaginar, sim, como pais que somos, mães, a dor que ele estava sentindo, mas ele estava confiante que Deus continuaria, que Deus iria cumprir a promessa dele, que tinha feito a ele, né? Abraão, ele continuou firme, pois ele acreditou, sem sombra de dúvida, que Deus ia manter a sua promessa. Lá em Hebreus 11, 17, fala assim, 11, 17 e 18. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Como é que Deus ia voltar atrás? Se Isaque, Deus prometeu que seria chamada descendência de Abraão. Ele simplesmente obedeceu. Ele obedeceu. E a obediência é um requisito fundamental da fé. Você precisa obedecer, né? Para que a sua fé ela seja exercitada. Obedeça ao que o mestre mandar. Entendendo aqui, é importante ressaltar que esse ato de obediência e fé teve implicações profundas na vida do seu povo. E Abraão foi elogiado para todo o Israel por sua atitude de fé. Deus, ele cumpriu a sua promessa na vida de Abraão. Deus, ele sempre cumpre as suas promessas nas nossas vidas quando nós obedecemos, sem questionar, sem murmurar. Simplesmente nós obedecemos. As promessas de Deus se cumprem em nossas vidas. E no último momento, no último segundo, quando Abraão ia sacrificar Isaque, ele ouve a voz do anjo o parando. Então a obediência, ela é tão importante que Jesus enfatizou: o amigo de Deus é quem o obedece. Abraão creu nas promessas de Deus e caminhou rumo ao que Deus lhe orientou. Sem murmurar, sem perguntar nada, ele simplesmente obedeceu. A obediência é um requisito fundamental da fé, pois a própria Bíblia nos ensina que obedecer é melhor do que sacrificar. E a obediência é fruto de um coração adorador e grato. O texto de Gênesis 22, de 5 a 8, ele narra toda aquela experiência dolorosa, como expressão de adoração.
Então, naquele momento em que ele ia sacrificar Isaac, Deus para ele. Porque Deus viu o coração dele e viu a obediência dele e a fé dele em Deus. Isaac foi poupado, passando a se tornar o pai da nação de Israel. Muitas das vezes nós somos levados a duvidar de algo que Deus tem para nós, de algo que Deus tem nos mostrado para fazer. E às vezes nós duvidamos, às vezes será que vai dar certo? Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que lá na frente eu vou quebrar minha cara? Né? E deixamos às vezes de cumprir a obediência a Deus e algo que Deus quer que façamos. Né? E devemos obedecer sempre ao que Deus nos mandar fazer. Porque Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. Mesmo que pareça que é o fim, mesmo que pareça que é impossível, mesmo que pareça que as adversidades nunca vão sair, mesmo que pareça que aquele problema é difícil demais, mas Deus trabalha a nosso favor. Simplesmente devemos obedecer e confiar na providência de Deus em nossas vidas. Nós não sabemos como será o amanhã, mas a nossa fé nos dá poder para agir, mesmo que não possamos ver como será. Abraão não sabia o que ia acontecer, ele imaginava que Deus poderia ressuscitar Isaac, mas ele não sabia o que ia acontecer. Né? Então a nossa fé é isso. É saber que Deus vai agir no impossível. É saber que o nosso amanhã está nas mãos do Senhor. Né? Não podemos ver como será, mas eu sei que o meu amanhã está nas mãos do Senhor. Eu sei que no meu amanhã, Deus tem promessas. E tudo que Deus tem prometido vai se cumprir na minha vida. Mas eu tenho que obedecer e confiar em Deus. Confiar em Deus. Hebreus 11:1 fala sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu espero que o meu amanhã, imagino o meu amanhã, mas eu não posso ver. Mas pela fé, eu sei que o meu amanhã será abençoado, que o meu amanhã está na mão do Senhor. Então isso é a nossa fé. Saber, né, mas ver a fé do firme fundamento das coisas que se esperam, que nós esperamos, mas é a prova das coisas que não podemos ver. Não sabemos como será. O Deus de Abraão é o mesmo Deus a quem hoje servimos. Ele é desde a eternidade até a eternidade e não há Deus. E não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa realizar ao nosso redor, em nós, na nossa família, na nossa vida, na nossa saúde. Deus é o Deus do impossível. E não importa o quão impossível seja os seus problemas, as provações que você esteja passando, né? Deus, ele é capaz. Deus é o Deus de milagre. E ele opera milagre em nossas vidas. Então aprendemos com Abraão, na Bíblia, que a fé e a obediência a Deus, ela requer ação. É para agir e seguir em frente com fé e obediência a Deus. Vamos seguir o exemplo de Abraão, cuja obediência fez dele o pai de nossa fé. E que possamos estar adorando ao Senhor e obedecendo a Ele incondicionalmente. Até mais tarde. Um beijo. Bom dia, irmãos. Bom dia, EBD. Estou aqui para continuar a lição dessa manhã, né, que a nossa lição, o título de hoje é Quando na Adversidade Confiamos em Deus, que relata a história de Abraão e Isaac, e o texto base é Gênesis 22, do 1 ao 19.
né, que conta essa história linda sobre Abraão e Isaac. Todos nós conhecemos essa história. É uma história linda de fé, obediência, é um testemunho maravilhoso. Foi um testemunho para aquela época, a história, e é um testemunho para as nossas vidas hoje em dia. Nós podemos tirar várias lições dessa história, onde Abraão, ele em momento algum perdeu a sua fé. Ele confiou inteiramente no Deus que ele servia. Ele não sabia como, mas ele sabia que em algum momento Deus ia o honrar, Deus ia fazer algo para aquela situação que ele estava passando. Então ele confiou, em todo momento ele confiou. Ele não perdeu a sua fé. E é isso que eu vou falar. Como Abraão venceu a sua fé? O meu tópico 3, que tem o subtítulo: Vencemos pela fé no Deus da provisão. Irmãos, a fé, ela nos leva a crer no impossível, né? Assim como foi com Abraão. Ele creu no impossível de Deus para aquele momento que ele estava passando. Abraão, como eu já disse, ele não sabia como, né? Ele não sabia como Deus ia prover, mas ele tinha certeza que Deus ia fazer algo ali. Como diz até no versículo 5, em Gênesis 22, versículo 5, quando ele pede para os seus servos aguardarem que ele e Isaac iriam adorar a Deus. E ele fala, nós vamos ali adorar e daqui a pouco nós voltaremos. Então ele tinha certeza que eles iriam voltar. Eles iriam passar por essa dificuldade. E é assim que nós temos que ser em nossas vidas. Nós temos, quando nós estivermos passando pela dificuldade, nós temos que ter a certeza que Deus providenciará, né, o que Deus vai prover a nossa necessidade, de acordo com a nossa necessidade, mas nós temos que ter fé, nós temos que ter a certeza que Ele vai fazer, nós temos que confiar, né, no Deus que nós servimos. Abraão, ele não duvidou em momento nenhum, e nós temos que ser assim também. Nós não devemos duvidar do poder de Deus. Nós devemos entregar tudo nas mãos dele. Porque ele sabe o tempo certo. Ele provê no tempo certo. Ele não chega atrasado. Ele faz tudo no tempo dele. Nós só devemos esperar e descansar em Deus. Confiar, né? Essa palavra, essa história de Abraão é maravilhosa, nos faz refletir muito sobre a nossa fé, sobre o que nós como nós estamos exercendo a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Ele, irmãos, não nos abandona em momento algum, em dificuldade alguma, Ele não nos abandona. Deus está conosco em todo o tempo. Ele está ao nosso lado. Mas nós temos que... Está até redundante eu falar, né? Mas nós temos que ter fé, exercer a nossa fé, né? Esperar no Deus da provisão. Ele providenciará o nosso escape, Ele providenciará a nossa cura, Ele providenciará aquela dificuldade que nós estamos tendo na nossa família, no nosso trabalho. Descansa, irmãos, descansa, ora que Ele proverá, Ele vai prover. E na nossa lição também, ele faz algumas comparações entre Isaac e Jesus. Eu vou ler para os irmãos aqui algumas comparações que eles fizeram a respeito do sacrifício, tá?
está escrito assim: podemos traçar um paralelo entre essa narrativa e a história de Jesus, entre a história de Isaac e a história de Jesus, de Abraão, Isaac e Jesus. O primeiro, Jesus e Isaac são filhos amados, esperados há muito tempo e nascem como fruto de um milagre. 2. Tanto Jesus como Isaac carregam a madeira que seria usada em seu sacrifício. 3. Tanto no caso de Jesus como no de Isaac, ambos foram obedientes à orientação do Pai, mesmo que isso implicasse a própria morte. Próximo. Abraão diz a Isaac que o sacrifício será um cordeiro que Deus proverá. Jesus foi identificado como Cordeiro de Deus, que o tira pecado do mundo. Uma maravilhosa substituição ocorrera. O cordeiro de Isaac, perdão, irmãos, uma maravilhosa substituição ocorrera. O cordeiro no lugar de Isaac e Jesus em nosso lugar. Você tem confiado na provisão de Deus? Essa é uma pergunta aqui que o autor da lição nos deixa. Será que nós temos confiado inteiramente na provisão de Deus? Nós temos confiado no agir de Deus? Então, que nós possamos refletir nessa pergunta e que nós possamos entregar totalmente a nossa vida nas mãos do Senhor. E para concluir, as adversidades, irmãos, nós podemos ver nessa lição de hoje, que elas fazem parte das nossas vidas. Deus não nos prometeu uma vida fácil, mas Ele nos prometeu uma vida plena ao lado dele, né? Ele nos prometeu paz, Ele nos prometeu segurança. Basta que nós entreguemos a nossa vida a Ele e confiemos no poder dEle, no agir dEle, né? Na provisão diária. Será que temos obedecido e escutado a voz de Deus? Né? Será que nós temos nos entregado inteiramente para Deus? Então, como Abraão fez, será que nós temos feito? Então, que nós possamos ouvir essa palavra, que nós possamos colocar dentro de nossos corações, da nossa mente, que nós possamos executar a palavra do Senhor, que nós possamos ter a certeza que após a dificuldade nós sairemos vitoriosos, assim como Abraão e Isaac, eles saíram vitoriosos porque eles tiveram a certeza que Deus ia prover o que eles estavam precisando, tá? Então essa foi a lição dessa manhã. Fiquem com Deus, um ótimo domingo e até mais tarde. Beijinhos em todos.